Prosseguindo no estudo da história da igreja, estamos estudando a história da igreja chamada Nova Profecia. Lembre-se, meus irmãos, que nós estamos no período daquele imperador que ele, Sétimo Severo, né? Um imperador que ele era simpático aos cristãos, mas em meio a uma guerra ele mudou completamente. Ele era simpático até porque teve um cristão que orou por ele, ele ficou curado. Então esse imperador, ele a princípio ele era simpático aos cristãos, mas ele estava envolvido numa guerra no ano 201 da era cristã. E aí, em meio a essa guerra, eles tinham sempre que renovar o pacto com as divindades, né? Júpiter, as outras divindades. E é a partir desse momento que ele começou a perseguir os cristãos. E nesse período surgiram muitos mártires. Então eu estou contando a história para vocês de uma igreja chamada Nova Profecia, que ela era separada da igreja de Roma. Claro que não haviam as denominações que existem hoje, né? As igrejas, elas eram independentes, apesar da igreja de Roma dizer que na história eles tinham uma primazia sobre as outras, mas nós na verdade sabemos que não. Então uma igreja dessa época, que é a igreja Nova Profecia que nós estamos estudando, ela é importante também. Por quê? Porque nós que somos pentecostais, nós devemos sempre perguntar como sobreviveram os pentecostais na história. Será que foi só lá no dia de Atos e ali no dia dos apóstolos, depois parou e foi retomado nesses últimos dias? Ou nós encontramos outras igrejas pentecostais? Bom, encontramos outras. Uma delas é essa que eu estou contando para vocês. E exatamente, estamos lendo textos que o historiador Eusébio de Cesareia, que é um historiador católico, textos que ele escreveu sobre essa igreja pentecostal, criticando o uso dos dons nessa igreja, ok? Mas é importante nós observarmos que cerca de 200 anos depois de Jesus havia essa igreja. Essa igreja, ela tinha uma rivalidade grande com a igreja de Roma, que eu vejo assim parecido com a igreja de hoje, a igreja Assembleia de Deus, com a igreja católica, eram totalmente separados, ok? Só que, claro, eles não tinham todos os problemas que a igreja católica tem hoje, mas eles tinham uma questão muito problemática, que eram os bispos de Roma, que era comum, acontecia, né, desde Domiciano. Quando vinha a perseguição, tinha sempre aqueles bispos que aceitavam adorar a Júpiter para não morrer, ok? Então é sobre essa igreja que nós estamos contando nesse período desse imperador, em que ele iniciou uma perseguição, esse Sétimo Severo. Então a maioria dos mártires eram dessa igreja pentecostal Nova Profecia, tá ok? E a maioria, os que negavam a fé, eram da igreja de Roma, né? Bom, o comentário diz: como veremos mais adiante, os cristãos da igreja Nova Profecia serão os que escreverão as melhores obras e não se renderão à perseguição do Império Romano, enquanto os bispos de Roma seguirão as suas vidas corrompidas, aceitando adorar a Júpiter e outras divindades para não serem mortos. Então era realmente uma questão bem complicada. Por exemplo, um desses bispos de linha da linha romana, né, da cidade de Roma, nós veremos que nesse século, nesse período, ele já está trabalhando, né, dando aula de filosofia. Nós vamos estudar a vida dele, Orígenes de Alexandria, e ele já vai começar com umas doutrinas extremamente pagãs. Ele vai começar a adotar do paganismo a crença de que existe salvação após a morte, que era uma crença pagã, e quem estudava filosofia grega acabava se deparando com isso, né? Então, esse homem dessa linha de bispos ruins, ele vai começar nesse período agora. Nós estamos entre os anos 200, 210, né? Então, esse bispo, nesse período, ele já vai começar a defender que a igreja, que os homens poderiam ter a sua alma purificada após a morte, que depois vai ser chamado de purgatório pela igreja católica, né?
Esse bispo, ele é o primeiro a defender isso. E além disso também, ele vai defender, por exemplo, uma teoria que dizia que no final todos serão salvos. Até a alma do diabo vai ser salva. Era uma teoria chamada apocatástase. Então, e esse ligado a esses bispos da linha de Roma, né? Então, tanto que ele vai defender também, vai ser o primeiro na história a defender o batismo de recém-nascidos. Ou seja, o homem, ele é a fonte mesmo de uma série de heresias da Igreja Católica. E ele também é o primeiro a defender que Maria continuou virgem depois que Jesus nasceu. E esse homem, ele é tão estranho que as obras dele foram condenadas pela Igreja Católica, né? Teve que ser condenado, afinal, defender a apocatástase, né? Até o diabo vai ser salvo, todos tinham que dizer, esse homem é um herege. Mas, por outro lado, tem 3 doutrinas católicas que são fundamentadas na obra dele, né? Bom, então a leitura prossegue. Apolinário conclui reconhecendo o martírio de pentecostais da Igreja Nova Profecia na região de Apâmia, às margens de um rio. Fala também do martírio de Caio e Alexandre, de seus companheiros, todos cristãos Eumênia, da região da Turquia. Eusébio de Cesareia prossegue apresentando o texto de um certo Apolônio contra a Igreja Nova Profecia, ou seja, eles estão criticando Eusébio de Cesareia. Nós veremos a vida dele mais à frente, mas ele é um pastor de linha, ele é um bispo de linha católica, né? Ele viveu nos dias de Constantino, ele vai ser o homem que vai participar da instituição de umas heresias sérias, como adotar o incenso de Júpiter para fazer parte do culto católico, né? Bom, então aparece a citação, então, mas mesmo ele sendo de linha católica, tendo vivido depois que Constantino organizou a Igreja Católica, tanto que ele escreveu esse livro a pedido de Constantino. Constantino morreu, ele ainda estava escrevendo o livro, né? Mas ele escreveu esse livro a pedido de Constantino, tá bom? E ele fazia parte desses bispos de linha católica. Então ele prossegue. Em que termos Apolônio refutou aos catafrigas, é outra maneira dele chamarem esses cristãos, essa igreja que era de linha pentecostal e que não concordava com a Igreja de Roma, né? Refutou aos catafrigas, e quem ele menciona. Como a heresia chamada catafriga ainda estivesse florescendo por aqueles tempos na Frígia, também Apolônio, escritor eclesiástico, empreendeu o trabalho de uma refutação. Compôs contra eles um escrito próprio, no qual corrige palavra por palavra as falsas profecias alegadas por eles e descreve como foi a vida dos líderes da heresia. Mas escuta isso que diz sobre Montano literalmente. Bom, Montano, ele está contando um dos pastores de destaque dessa igreja pentecostal. Nós não temos muitas coisas escritas sobre Montano, o que temos é mais da Igreja Católica, porém 2 discípulos dele, um principalmente Tertuliano, vai ser uma pessoa que nós vamos estudar. Ele vive nesse período que nós estamos estudando agora, e pelos escritos dele nós vemos como o indivíduo se converteu a Jesus mesmo, né? Enquanto outros escritos nesse mesmo período de católicos já está defendendo o purgatório, ou seja, de católicos não, melhor dizendo, da linha do bispo de Roma. Bom, vamos agora para o número 2, que diz: mas suas obras e seus ensinamentos mostram quem é este novo mestre, esse Montano, né? Este é o que ensinou o rompimento dos matrimônios, o que impôs leis de jejuns, o que deu o nome de Jerusalém a Pecusa e a Tino, cidades insignificantes da Frígia. Ou seja, até aqui ele está criticando o quê? Né? Esse homem, o que ele fez? Ele teria ensinado que alguns cristãos deveriam romper o casamento. Nós não sabemos em que situação Montano teria dito que, ou defendido que algum casamento deveria ser rompido.
A Bíblia diz que se o não crente não quiser estar casado, e aí o cristão, então, ele está livre, ou seja, pode romper o casamento, e aí acredita-se até poder casar-se, claro, com o outro, né? Então nós não sabemos em que sentido, se era nesse sentido extremo, tá bom? Bom, também ele fala aqui sobre ele impor jejuns. Bom, prosseguindo, ele critica aqui também por ele impor jejum ao povo. Acho que isso não sei se ele fez uma imposição, quem não jejuar vai ser excluído, mas acredito que não. O que parece é simplesmente uma igreja que ela não praticava o jejum e outra igreja que praticava o jejum. O jejum é bíblico, se tem uma causa especial, o apóstolo Paulo disse, a pessoa quer se consagrar a uma questão especial, ele pode jejuar, disse o apóstolo Paulo, né? Aí o comentário prossegue. Aí diz que ele deu o nome de Jerusalém a uma cidade, mudou o nome da cidade, né? Olha, aqui onde nós estamos, vamos dizer, se fosse um culto pentecostal, abençoado, ele fala, aqui vamos chamar o nome desse local de Jerusalém. Também não tem nada de errado. Na verdade, o que teria acontecido é que Montano, ele teve que fugir para as montanhas com seus membros, porque se ele fica na cidade, eles seriam mortos. Porque, vamos dizer, o que diz que eles não negariam a fé. Então, por isso, eles fugiram para as montanhas, e lá na montanha, onde eles ficaram plantando ali, já não podiam viver mais na cidade, ele chamou aquele local de Jerusalém. Eu acho isso normal também. Então, deu o nome a essas cidades de Jerusalém. E prossegue, porque queria reunir ali gentes de todas as partes, o que estabeleceu arrecadadores de dinheiro, o que inventava a aceitação de donativos sob o nome de oferendas, o que assalariava os arautos de sua doutrina, com a finalidade de que o ensinamento de sua doutrina se afirmasse por meio da glutonaria, ou seja, uma crítica dizendo que eles se reuniam lá para comer muito. Porque tudo que eles vão falando dessa igreja, ok, se eles estavam fazendo donativos ali, arrecadando em outras igrejas, de outras partes, para os irmãos daquele local, e decidiram fazer uma comunidade como formada só de cristãos, ou uma grande quantidade de cristãos, o que tem de errado nisso? Né? O comentário prossegue. Apolônio afirma que Montano convocava uma entrega total à obra do Espírito, ainda que às custas de romper com o cônjuge. A afirmação de Montano está correta. Um cristão não deveria separar-se de um não crente, mas se o não crente recusasse a continuar casado com um cristão, este estava livre. Foi o que ensinou o apóstolo Paulo. Então, existe uma situação extrema, assim, que o cristão, o pastor vai falar, então rompa o casamento, porque ele te largou. Nós não temos certeza se Montano falava nesse sentido, né? Mas a possibilidade de romper é sim. Veja, 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja com o Senhor. Né? E vamos pegar aqui também um outro versículo desse mesmo capítulo. Vou ler os versículos 12 e 13, que diz: mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente a ele, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. E aí prossegue no versículo 14. Porque se o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, doutra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. No versículo 15 ele diz:
Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ok? Então, ele deixa claro que se o não crente não quer habitar com o cristão, aí o cristão está livre. Ok? Então, o que Montano está falando não é também nada de anormal. O comentário prossegue. Apolônio critica a prática de jejuns, algo comum entre os cristãos, né? Vamos dizer, daquela época e até os dias de hoje, né? Só mesmo um bispo de linha católica para criticar a boa prática do jejum. Montano foi criticado por mudar o nome de duas cidades, Pepusa e Tímio, porque queria reunir muita gente. É criticado também por arrecadar dinheiro, algo comum às igrejas. Não existe erro nem heresia na atitude de Montano. No Império Romano, surgiam sempre perseguições. Era natural que os cristãos planejassem estar em um lugar seguro. Ocorreram perseguições que os cristãos precisaram fugir para as montanhas, onde acabavam escravizados pelos bárbaros. Então, o fato de Montano estar numa cidade isolada e até mudar o nome dessa cidade, ele foi criticado por ir com seus membros para as montanhas, mas eles tinham que fazer isso durante as perseguições. Isso era normal. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue, falando sobre Montano. Mas um pouco mais baixo, escreve também sobre suas profetisas, como segue, ou seja, dizendo que tinham mulheres nessa igreja, com esse pastor Montano, que tinham o dom de profecia. E ele vai criticar isso, né? E veja, demonstramos, portanto, que essas primeiras profetisas em pessoa são as que, desde o momento em que ficaram cheias do Espírito, abandonaram seus maridos. Como estão, tratavam de enganar-nos, chamando de Virgem Priscila. Ainda segue dizendo, não te parece que toda a Escritura proíbe que um profeta receba donativos e dinheiro? Portanto, quando vejo que a profetisa recebeu ouro e prata e vestidos suntuosos, como posso não rechaçá-la? Ou seja, nós não sabemos, pelo jeito que ele está descrevendo aqui, se fosse uma igreja rica. Não tem como ser uma igreja rica. Existem igrejas hoje que os pastores são donos de fazenda. Na época, no Império Romano, isso não existia, né? Eram todos muito, muito pobres. E o que eles pediam, como até ele comentou no trecho anterior, como donativos. Então, não dá para criticar riqueza. Bom, o fato dessas pessoas que eram profetisas, e diz que essas pessoas exatamente, o marido teria abandonado, ela teria abandonado o marido e estava nessa igreja agora separada do marido. O comentário prossegue. Apolônio fala que um profeta era proibido de receber donativos e dinheiro. Esse Apolônio deveria estar falando de algum livro apócrifo ou alguma tradição, pois a Bíblia Sagrada em nenhum momento apresenta essa proibição. Então talvez ele estivesse até num ato bonito, né, dizer que a igreja não deveria recolher a oferta das pessoas. Mas claro, isso iria gerar um problema tremendo para a igreja, porque a igreja ela dependia, claro, principalmente nesse período, ela dependia da ajuda das pessoas que conseguissem se recuperar das perseguições, né? E ele prossegue, o ponto 5. E um pouco mais abaixo, outra vez diz sobre alguns de seus confessores o que segue. Mas ainda também Temiço, que envolveu sua avidez com mantos de aceitabilidade e que não suportou as insígnias da confissão, mas que depois as correntes em troca de muito dinheiro, quando por tudo isso devia humilhar-se, fez-se de Marte, e compondo uma carta católica em imitação ao apóstolo, atreveu-se a catequizar os que eram melhores crentes do que ele, a combater com palavras vazias de sentido e a blasfemar contra o Senhor, os apóstolos e a Santa Igreja. Ou seja, aqui eles estão falando de um indivíduo chamado Temiço,
que ele se envolveu em um pecado. Qual foi o pecado? Ele diz que ele depôs as correntes, ou seja, ele foi preso, mas ele teria acabado por comprar a sua liberdade, porque isso era comum. Às vezes o imperador exigia um documento, né, dizendo, né, soldado tal, eu assisti, aí botava lá o nome do pastor tal, eu assisti tal adorar a Júpiter. Mas diz que tinha pessoas que falavam assim, olha, eu te dou um dinheiro se você colocar o meu nome como se eu tivesse adorado, mas não adorei, ok? Então, pelo jeito, foi esse caso aqui. E ele estava ele teria escrito uma carta criticando a igreja de Roma. É isso que ele está reclamando aqui. O item 6 prossegue. E sobre outro, também dos que eles estimam como mártires, escreve assim, agora falando de pessoas que foram mártires, ou seja, não adoraram a outros deuses, tá bom? E para não falar demais, que nos diga, profetiza o que há de Alexandre, o que a si mesmo chama de Marte, com o que ela banqueteia e que muitos, inclusive, adoram. Não é preciso que citemos os latrocínios e demais crimes seus pelos quais foi castigado. Estão conservados no epistódomo. Quem, pois, perdoa a quem de seus pecados? Qual dos dois, o profeta ao Marte por seus latrocínios ou o Marte ao profeta por sua avareza? Então veja que, estamos no ponto 7 agora, né? Então veja que coisa horrível, ou seja, essa aqui era uma guerra, infelizmente, já travada entre as igrejas. Okay? A igreja que estava em Roma, que dizia ter primazia sobre as outras igrejas, os bispos dessa igreja estão escrevendo essas coisas sobre essas outras igrejas. E a gente não sabe se é verdade tudo que ele está falando, né? Mas importante, tudo que ele está falando também, em nenhum momento ele cita uma heresia. Ele diz que eram falsos profetas, que as suas profecias não se cumpriam, porque eles, pelo jeito, não acreditavam. A igreja de Roma já não acreditava mais nesses dons. Aí ele prossegue. Porque tendo dito o Senhor, não possuireis nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, estes pecaram fazendo tudo ao contrário, no que tange a posse dessas coisas proibidas. Efetivamente, vamos demonstrar que os chamados entre eles de profetas e mártires não somente caem sobre as posses dos ricos, mas também sobre as dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Aí eu comento, Apolônio prossegue apresentando uma lista de supostos erros pessoais de membros da Igreja Nova Profecia, mas não apresenta nenhuma heresia. Então esse ponto aqui é importante porque, se vocês forem consultar outros livros de história da Igreja, eu não sei o quanto vocês vão querer se aprofundar nesse tema, né? Porque vocês estão estudando, o melhor é que vocês estejam sempre comprando livros de temas paralelos e vocês vão consultando outras fontes. Então, outras fontes, eles vão criticar essa igreja pentecostal, essa igreja que ainda tinha dom de profecia. E eu resolvi colocar todo o texto aqui do testemunho daquela época, que é de Eusébio de Cesareia, para mostrar que eu não encontro nenhuma heresia naquela igreja, mas encontro a igreja de Roma criticando muito esta igreja. E esta igreja que eles estão criticando agora, no ano 200, que esse Apolônio está criticando, vai ser a mesma igreja que eles vão estar em debate nos anos 300, nos anos 400, ok? E que no ano 411, Agostinho de Hipona, o católico, vai usar a força do império, obrigando que todos eles se tornassem católicos. Eles não vão aceitar e, mais uma vez, vão ter que fugir para as montanhas. Nós vamos ver isso mais à frente, aí certamente no segundo livro já. O número 8 prossegue. E se estão seguros que se apresentem aqui e se expliquem sobre estes pontos, para que, no caso de serem convencidos, deixem de continuar prevaricando. Efetivamente, há que se examinar os frutos dos profetas.
já que por seu fruto se conhece a árvore, e para que todos que o desejem conheçam a história de Alexandre. Foi julgado por Emílio Frontino, procônsul de Éfeso, não por causa do nome, mas pelos roubos que ousou cometer, porque já era um delinquente. Ou seja, está dizendo que um cristão desse, em algum momento, foi condenado. Ele só não disse se foi antes de ser cristão ou depois, né? E prossegue. Logo, juntando mentira, a mentira em nome do Senhor enganou os fiéis do lugar e foi posto em liberdade. Perdão, irmãos. Prosseguindo então. E aí, então acabou, foi posto em liberdade, sua própria comunidade de origem não o recebeu por ser ladrão. Os que queiram saber sua história têm um arquivo público da Ásia. Bom, então ele diz que tem uma pessoa lá que ele cometeria erros, né? Eu falo assim, mas isso daí tem em todas as igrejas. A gente não sabe nem se ele está descrevendo mesmo alguém que ele esteve na igreja, se desviou e cometeu coisa errada e voltou para a igreja. A questão aqui principal para nós sabermos se é uma igreja é a questão doutrinária. Se fôssemos encontrar erro, até a igreja de Jesus, né, formada de 12 apóstolos, infelizmente um se corrompeu, era ladrão, né? Aí chegamos no ponto 10. Ele continua criticando a questão do profeta, né? Ter o dom de profecia naquela igreja. O profeta não o conhece, apesar de conviver com ele muitos anos. Nós, desmascarando por ele, colocamos em evidência a natureza do profeta. Coisas semelhantes podemos demonstrar de muitos, e se atrevem que suportem a prova. E novamente, em outro lugar da obra, acrescenta o que segue sobre os profetas de que se jactam. Se porventura negam que seus profetas receberam presentes, que admitam isso. Se for provado que os recebem, não são profetas, e nós apresentaremos provas disto aos milhares. É preciso comprovar todos os frutos do profeta. Um profeta, diga-me, tinge os cabelos? Um profeta pinta de negro as sobrancelhas e pestanas? Um profeta é amigo de enfeite? Um profeta joga com tabuleiro e dados? Um profeta empresta dinheiro e juros? Que confessem se é permitido ou não, e eu demonstrarei que entre eles ocorreu. Uma coisa, quer dizer, faz uma crítica à igreja, mas como eu disse, não citam heresias. Eu comento. Apolônio, fazendo papel de acusador, aponta supostos erros pessoais e fala que alguns membros dessa igreja tingiam os cabelos, pintava de negro as sobrancelhas e usava enfeites. Acusa de participar de jogos de emprestar dinheiros a juros. Quanto a enfeites que os cristãos usam no século XXI, eu não comento. Logo, não comentarei no século II. Por que a igreja era criticada? Eu não sei que tipo de enfeite que essas pessoas usavam, né? Se algum irmão em Cristo errou nos dias de Apolônio, misericordioso é o Senhor para perdoá-lo. Mas Apolônio não apresenta nenhuma heresia da Igreja Nova Profecia. E aí a história desse bispo, né, concorrente dessa igreja continua, no ponto 12. Este mesmo Apolônio refere na mesma obra que, quando escrevia seu livro, havia transcorrido já 40 anos desde que Montano empreendeu sua fingida profecia, né? Porque esse Montano, diz a história, nós veremos mais detalhes à frente, ele tinha o dom de profecia. E aí eles criticam essa pessoa e chamam de fingida profecia, diz que não era verdadeiramente um profeta. O ponto 13, e diz ainda que, estando Maximila em Pepusa, fingindo que profetizava, Zótico, que também foi mencionado pelo escritor anterior, enfrentou-a tentando refutar
o espírito que operava nela, mas que foi impedido pelos que pensavam o mesmo que aquela mulher. Menciona também um certo Trácias, um dos mártires de então, ou seja, mais um mártir que estava naquela igreja. Ou seja, teria surgido uma confusão, né? E a pessoa que tinha um dom de profecia, esse outro bispo, estava criticando e queria que ela parasse de profetizar. Pelo jeito, o homem iria usar a força, né? O ponto 14. Diz ainda, como proveniente de uma tradição que o Salvador ordenou a seus discípulos que não se afastassem de Jerusalém em 12 anos. Utiliza também testemunhos tirados do Apocalipse de João e refere que o mesmo João ressuscitou um morto com o poder divino em Éfeso, e ainda diz outras coisas mediante as quais corrigiu acertada e completamente o erro da citada heresia. Isso disse Apolônio. Bom, falar de questão de tradição, nós não temos como confirmar nem negar se João teria feito esse milagre de ressuscitar uma pessoa. Eu acho isso tão simples. E quanto a Jesus dizer o tempo que eles deveriam ficar em Jerusalém, na Bíblia em nenhum momento fala de 12 anos. Então nós não sabemos se era alguma tradição daquela época, né? Bom, eu comento. Em todas as falácias de Apolônio, Apolinário e Eusébio, não encontramos nenhuma heresia. Eusébio de Cesareia, que viveu de 270 a 340, escreveu sua obra entre 258 e 260 da era cristã. Depois eu tenho que ver essa data aqui, não está batendo não, depois eu vou ter que conferir lá. Mas eu sei que ele escreveu a pedido do imperador Constantino. Estudaremos a sua vida mais à frente, mas importa a informação da história que afirma ter sido Eusébio de Cesareia um bispo traditore, que negou a fé e foi servir na mesa do demônio. Ou seja, infelizmente, sobre esse Eusébio de Cesareia, pesa essa história, né? Então, o fato também dele criticar uma igreja pentecostal, a igreja pentecostal que já vinha tendo problema com os bispos de Roma, e Eusébio de Cesareia, a própria história diz que ele foi preso durante a pior das perseguições, e aí, infelizmente, ele teria negado a fé, né? E para concluir essa parte, Eusébio de Cesareia, ele foi preso durante a perseguição de Diocleciano, que ocorreu entre os anos 303 e 313 da era cristã. A história confirma que essa foi a pior das perseguições. Os cristãos presos só sobreviviam se aceitasse trabalhar na mesa do demônio. E Eusébio de Cesareia foi preso e não foi martirizado. Bom, então, claro, eu coloco aqui também talvez a razão de Eusébio de Cesareia não aceitar os dons espirituais em seus dias. E Eusébio de Cesareia ele vai participar daquele início de paganização da Igreja Católica. Entre as muitas doutrinas que eles pregavam, né, que ele adotou, foi a doutrina de usar o incenso de Júpiter. E também ele ali já vai começar a defender, nesse período, junto com Constantino, a doutrina da purificação da alma após a morte, né, que é o purgatório. Ou seja, ele já fazia parte de uma igreja pagã. E assim ele escreveu criticando igrejas que discordassem da igreja pagã que ele era, né?